evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos começaram a abrir caminho arrancando as espigas. Os fariseus disseram então a Jesus: Olha, por que eles fazem no dia de sábado o que não é permitido? Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando passou necessidade e teve fome, e seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães da oferenda, que só os sacerdotes podem comer, e ainda os deu aos seus companheiros? E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Esse trecho que nós lemos do Evangelho de Marcos trata dessa questão, novamente, do sábado. É uma questão recorrente neste evangelista. Os fariseus estavam reclamando porque os discípulos estavam arrancando espigas em dia de sábado, o que para eles seria como uma espécie de trabalho e, portanto, proibido no dia de sábado, de acordo com as tradições religiosas deles. E aí, o que Jesus ensina nesse trecho, quando diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, é que a pessoa humana, em sua necessidade, está acima da lei. Então, isso significa que essa necessidade vem em primeiro lugar, independente do dia da semana, né? Então, isso nos ensina algo muito importante, é que a lei como tal, é que precisa ser adaptada à realidade da pessoa. Portanto, se a pessoa tem uma necessidade, ela não tem que servir a lei, mas a lei tem que servir ela. Então, isso se aplicar em questões do nosso tempo, nós temos, por exemplo, a questão da situação do desemprego e do abandono social. Isso gera marginalizados e não são os marginais que são vagabundos, né? Na verdade, é ao contrário. Esse abandono, essa falta de dignidade à pessoa humana que gera as pessoas com esse perfil socialmente inadequado, vamos dizer assim, né? Então, como que nós vemos isso, né? Muitas vezes a gente generaliza, né? Quem recebe, por exemplo, assistência do governo é vagabundo, que deveria trabalhar. Há os que são assim, claro que há, mas todos são assim. Então, como é que a gente vê essa questão? O que nós avaliamos? Quais são os nossos critérios de julgamento? Então, essa palavra de Deus nos convida hoje a mudarmos os nossos critérios de julgar e utilizar a ótica do Evangelho, a ótica da misericórdia, como critério para as nossas avaliações. Vamos à nossa oração. Senhor, dai-nos a graça de ter o discernimento dos Espíritos, de julgar conforme não a nossa ideologia, mas conforme a verdade da Tua Palavra, que nos ensina o olhar da misericórdia e da compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.